Vamos lá. Vou botar uma musiquinha aqui. Mas... Nossa. Escolhendo um filtro menos... Nossa, olha só eu. Bom, vamos lá. Olivia entrou. Convidei Olivia. Mônica. Oi. Adorei Eu seu sou melhor aí. filtro. Vou dar um pause aqui. Você põe aí O quê? a música. Ah, não me preparei para isso. Tá bom assim. Eu gostei foi do seu filtro, dos seus filtros. Gostou? Deu uma queimadinha, fiquei moreninha, né? Não, gostei do filtro de cachorro que você Do botou. cachorro. Já viu esse, ó? É Esse é muito muito de bom. quem tem filho. Cadê a Oi, Paty? Mireza. Se eu for fazer isso, eu vou cair, vou perder tudo. É melhor eu ficar quieto. Não, Esse é fica muito bom, quieto. né? Vou fazer a live assim hoje. Uau! Tipo uma Gente, pichação. exatamente. Eu ia falar que é um daqueles lambe-lambes, aquele cartaz de muro. Olha, esse é bonito, hein? Esse é Gostei. legal? Bem Deixa eu legal. tentar Não, gente, pensando. para. Vocês querem parar de brincar, vocês duas aí? A gente tá esperando a Paty aqui. Estamos esperando o pessoal entrar, então, enquanto o pessoal está entrando, a gente faz, né, a dar as boas-vindas para quem está assistindo a gente. Ó, vou aumentar aqui para vocês que... Ô, Bel, seu som tá Ó, ruim. A Bebel está empolgada hoje. O som tá ruim, Bel. O som tá muito estridente. Tá poxa, muito que estridente, pena. Bel. Tá estridente. Já parei. A Paty já entrou. Vamos? Vamos. Mas Oi, o som tá Zeneide. estridente. Até o seu também tá O estridente. meu também tá ruim, porque o meu é do telefone. Aquele é do computador e tava no máximo, realmente, eu acho. Olá, Patrícia. Tá bom. Não, tá bom. Tá ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. A gente não pode brincar, a Mônica fica nervosa. Mireza deu uma gargalhada tão alta que os vizinhos devem ter escutado. Por quê? Por causa dos filtros, Mireza? Eu também dei, gente. Eu tô rindo. Bom, vamos lá começar a trabalhar? Vamos dar oi para o Vamos. A pessoal. Paty tá rodando ou é só pra mim? Tá rodando. É Tá. normal isso, gente. Oi, Paty, você voltou. Então, somos a base diálogos. Voltei, eu tava botando meu fone. 2 psicólogas, uma advogada, uma financeira, trabalhando juntas, pensando os relacionamentos, os conflitos, trazendo informação, reflexão de maneira coloquial, o que mais que a gente, né? E de assuntos diversos que né, estão no nosso dia a dia de trabalho, que interessam os nossos clientes, as pessoas que procuram a gente aqui pelo perfil do Instagram. Tá? Obrigada. A gente está aqui toda quinta-feira, 13h, sempre com temas variados e sugestões são bem-vindas. É para a gente ir ao encontro do interesse de vocês, das dúvidas, de algum tema que vocês queiram que a gente trate aqui. Então, hoje a gente vai falar de pensão alimentícia, não é isso? Eu queria só isso. falar que os temas são variados, mas sempre costurados pela família e pelo diálogo, né? Nessa transversalidade aí, diálogo e família. Perfeito. Nessa implicação, né? Quer dizer, a implicação entre as pessoas e a implicação entre os saberes. O que cada um de nós, com as nossas lentes diferenciadas, temos em comum, né? Que é a linha do diálogo e do trabalho com o diálogo, e especialidades, né? Como se diz hoje, que são transdisciplinares. Uma entra um pouquinho na da outra entra um pouquinho na uma, e a gente vai construindo aí uma informação e compartilhando com todo mundo. Essa é a nossa ideia.
Perfeito. Tudo bem. Você coloca o tema da live, Bebel? Coloco, claro. Como sempre, eu vou ter que consultar aqui, tá? Mas sigam adiante. Por favor. E só dar um recado, né, para facilitar a gente, porque às vezes a própria Olivia não consegue ver os comentários. Quem quiser fazer pergunta, o mais fácil é botar aqui nessa interrogaçãozinha aqui. Porque aí a gente vai lá e consegue ver, porque às vezes se perde aqui, às vezes não aparece. Óbvio que vocês podem escrever aqui, comentários, são sempre bem-vindos, mas naquela perguntinha ali é mais fácil para a gente se organizar, né, Olivia? Isso. Tá bom? Então, hoje a gente se propôs a falar de alimentos, de pensão alimentícia. E questões decorrentes, questões que surgem, né, a partir daí. Como se calcular, como que é que se combina o valor de uma pensão alimentícia para os filhos, quando que cabe para o ex-cônjuge numa separação, né? Como é que é isso? Né? Muitos clientes chegam no escritório muito apreensivos, não só com a dor da própria separação, da ruptura conjugal, né, da separação afetiva, né, Mônica e Patrícia, e emocional e todo, mas com uma preocupação muito grande em relação ao padrão de vida familiar, né, como é que vai impactar na vida dos filhos, como fazer essa divisão, né, como que duas receitas, muitas vezes, a partir de um exemplo bem, que vertiam para uma estrutura única, agora vão ter que dar conta de duas estruturas. E como é isso, né? Como fazer esse cálculo? E até pela falta mesmo de conhecimento de como se projetar, se planejar isso, algumas pessoas até adiam o projeto da separação, né? Assim, por conta até da restrição ou do receio da separação, da restrição financeira ou do receio de impactar muito negativamente no padrão de vida dos filhos, né? Então, Olivia, assim, vai lá. eu só queria reforçar o que você está falando, porque eu acho essa questão, embora aparentemente é uma questão objetiva, né? Que tem a ver com o padrão que os advogados vão ajudar, como é que ela vai fazer aquilo, qual é a praxe, quais são as modalidades, com a questão financeira que o profissional de finanças vai cuidar, mas eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente pensar, que a gente muitas vezes fica presa no subjetivo e esquece que se a gente consegue organizar esse lado objetivo, o subjetivo acalma, o subjetivo cria segurança. Então, as questões que a gente vai falar ao longo da live, mas é importante assim a gente lembrar do quanto que organizar essa parte objetiva tem questões subjetivas, mas que, na verdade, também ajudam nas questões subjetivas. É uma mão dupla. Uma mão dupla. Vai, Bebel. Eu costumo dizer que quando o cliente chega lá no escritório, ele chega sem perspectiva de futuro. Ele chega muito o que vai acontecer, né? Daqui para frente, o que é. E tratar das questões objetivas traz um pouco de chão e às vezes facilita para poder tratar das subjetivas outras até, né? Das ligadas ao tema e as outras. Exatamente, acho que é um exercício mesmo, né? Que esses clientes, as pessoas que estão iniciando um processo de separação, tudo fica muito confuso e caótico e tudo de pernas para o ar, emoção, objetividade, subjetividade. Então, esses exercícios, né? Pensar nessas questões objetivas, pensar no curto prazo, né? As próximas 24 horas, é como a gente arrumar, quando eu vou arrumar a minha casa, né? Vou começar a botar cada coisa na sua prateleira, a tendência é emocionalmente também trazendo um apaziguamento, né? Meu filho está fazendo homeschooling aqui do lado. Se o som estiver interferindo, vocês me falam que a gente negocia aqui, tá bom? Mas, então, tem esse efeito, sim, né, que a Mônica trouxe, Bebel também, de ir ajudando a assentar e a ver que a vida continua.
que existem soluções, que existem arranjos para as questões objetivas irem fluindo e a gente poder trabalhar de outra forma em outros espaços, né? Não no Tribunal de Justiça, de preferência, as questões subjetivas, né? Das emoções e tudo mais. Então, assim, quando chegam perguntando, né, sobre isso, qual é a natureza, né, dos alimentos, de alimentos para os filhos? Vamos imaginar primeiro essa situação de um casal em que ambos trabalhem e vão se separar, né? Tem enfim, um padrão médio e vão precisar de discutir como é que eles vão fazer para custear os filhos. Essa é a natureza dos alimentos, né? Ela é de permitir o pleno desenvolvimento, ela é de subsistência. Né? Recebe alimentos quem precisa, quem não tem condição de se autoprover, né? De trabalhar, de ir à luta, tem essa dependência em relação a alguém e pode, né? E quem paga é quem pode, quem tem um vínculo ou de parentesco, né? com a pessoa que precisa, tá? Então, nesse exemplo, a gente está falando de filhos, o primeiro passo, uma coisa básica para qualquer pessoa que está querendo fazer esse exercício, ou pensar sobre isso, é fazer o que a gente chama de um binômio primeiro, né? Que é a necessidade e a possibilidade. Então, a primeira coisa é fazer uma lista das despesas dos filhos. Né? Escola, plano de saúde, cursos, vestuário, medicamentos, tudo que a criança tiver de despesa dela. Então, assim, você tira uma fotografia da necessidade dos filhos, né? Do custo mensal, aquele custo que a gente consegue prever, né? Não estou falando aqui de uma situação atípica, de emergência, isso eu vou falar depois. Mas, assim, aqueles custos que a gente sabe que a criança, o adolescente, o jovem adulto vão ter até ele se formar na faculdade, por exemplo. Né? Consultas de rotina no dentista, enfim. Tudo isso a gente planilha. Só para concluir, Bebel, esse raciocínio. Faz ali a fotografia da despesa, de quanto que é, da necessidade, e aí tem que combinar essa necessidade com a possibilidade dos pais. Então, aí o segundo momento é analisar a receita mensal do pai e da mãe para ver se essa necessidade, as despesas, cabem no bolso desses pais ou se a gente vai precisar de fazer algum ajuste, estabelecer alguma prioridade. Em algumas situações, dá para manter o padrão sem mexer em nada. Em outras situações, é necessário, né, fazer um ajuste para poder, claro, caber no bolso dos pais. E só para concluir, depois assim, a gente aprende que existe também a proporcionalidade. Quando os pais, um ganha muito mais do que o outro. E a gente pode falar sobre isso mais adiante, porque eu sei que veio pergunta para a gente na caixinha sobre isso. Quando você tem um genitor, né, como se fala, que ganha muito mais do que o outro, como é que fica isso? A divisão é 50%, não é? Enfim, vamos falar sobre isso. Mas deu para entender? É um trinômio que a gente tem que combinar. Eu falei primeiro binômio de propósito, que era a necessidade combinada com a possibilidade. E depois a gente traz, quando acontecer, a proporcionalidade, se tiver um desbalance muito significativo. O que eu ia falar é chamar por uma questão de que já começa aí um primeiro acordo, né? O que são necessidades. Muitas vezes o casal vê de forma diferente quais são as necessidades dos filhos. Um faz questão daquela escola e pode diminuir o número de viagens, o outro prefere manter o número de viagens e já dar uma escola mais barata, um custo fixo mais barato. Então já vai aí a primeira conversa e um primeiro acordo. Não, primeiro não vai ser a primeira, mas uma das conversas e um dos acordos que vão ter que ser feitos. E aí eu vou só acrescentar um pouquinho de canela nessa comidinha que vocês estão fazendo, que por trás disso tem um primeiro momento de separação, onde, de alguma maneira, os papéis vão precisar se reorganizar, né? O poder, que também era exercido, cada um na sua área, precisa se modificar, e o casal tem que entender isso. Então, o grande cuidado, o que vai minar uma possibilidade de acordo é o casal não perceber que ele é responsável por esse processo.
e que da responsabilidade dele vai depender esse acordo. Então, Sim. aí já começa, né, uma avaliação de advogados e financeiros que quando não chega pela profissional de saúde, de entender assim, qual é o protagonismo, qual é a responsabilidade que cada um se percebe nesse processo, para poder ficar mais fácil ou mais difícil esse acordo. Né? Esse ponto é fundamental, Mônica, porque assim, antigamente toda negociação sobre alimentos era feita com base na barganha, né? Se você pensar tradicionalmente como advogados e como que as pessoas iam negociar esse tema, era sempre assim: vou pedir mais para chegar no menos, vou oferecer menos para chegar no mais. Uma estratégia péssima, né? Para uma dupla que tem a coparentalidade pela frente e porque as pessoas conhecem as realidades. Então é muito ofensivo você chegar dizendo que se oferece menos, sabendo que a conta é outra. Ou pedindo mais, supervalorizando, que era uma estratégia que antigamente advogados de família orientavam muito seus clientes a fazer. Não, junta nota, compra um monte de coisa. Uma vez eu vi books mensais da criança para aumentar a conta e mostrar, né, num litígio quão caro era para poder reduzir. Então, essa realmente não é uma boa estratégia que gere entendimento e que fortaleça a parceria parental, e principalmente isso, porque a gente descola esses pais de discutir o que é importante para os filhos. Né? Então, você tocou num ponto-chave, que é pensar assim, o que nós consideramos importantes para os nossos filhos? Antes de falar de valores, eu tenho que ver. Então, assim, essa escola, manter nessa escola é importante? Não é importante? Por quê? Tá. Então, isso aqui, manter nesse curso que ele adora, fazer tal coisa. Você vai estabelecendo, aí você tem um resultado, que é o número. Se esse resultado, esse número, está acima da possibilidade, a gente volta e aí tenta ajustar, não com base no número, eu chego mais para o menos, mas com base implicando ambos, né, nessa decisão. Então não é assim, eu pago tanto, que é isso que eu posso, mas isso não dá, o colégio custa muito mais caro, o problema é seu. Não, o problema é nosso. É o nosso filho, a nossa filha. Então, é esse convite que a gente faz, que é os pais autoimplicados em estabelecer prioridades, ajustes em conjunto, por meio do diálogo, sempre, né, para chegar nesse número que atende ao essencial, ao que é prioritário e que caiba no bolso dos dois. Né? Então, esse é o convite, essa é a solução. E mais, os alimentos, né, a pensão alimentícia ou a manutenção financeira, que é uma expressão que eu prefiro 1000 vezes, pois é, mas é porque todo mundo conhece a lei de alimentos, mas a gente tem substituído, né, o vocabulário do direito de família para tornar ele mais verdadeiro, próximo, mais humanizado, próximo à realidade das pessoas, né? A gente fala disso. Até botamos essa música, né, Bebel? A gente não fala só de comida, né? A gente está falando de educação, cultura, saúde, lazer, tanta coisa, né? Então, o que eu ia dizer? Me fugiu. Eu tenho uma pergunta. Fala, eu tenho pergunta. Oba. Eu acho que você falou que ia falar isso mais na frente, mas o que acontece quando um dos pais não tem renda? Como é que tem alguma coisa assim de ordem prática? Quando o outro não tem renda, é X. Como é que isso funciona? Então, são situações, né? Cada caso tem que ser analisado, cada caso é um caso, cada caso é um caso, de regras únicas. Então, vamos lá. Um casal que se separa, a mulher já não trabalha há muitos anos, ficou em casa cuidando dos filhos, por exemplo, não tem renda. Né? Ela tem uma relação de dependência econômica em relação a esse marido. Então, ela vai fazer jus a uma pensão para ela e os filhos a uma pensão para eles. Esse cálculo todo tem que ser feito em cima da capacidade financeira, né, desse marido. Fernando falou, não tem receita de bolo. Então, é isso mesmo, a gente tem que analisar cada caso. Mas, em linhas gerais, é isso. Essa receita desse provedor. Numa transição familiar como o divórcio, uma parte vai para
para o cônjuge, nesse exemplo bem padrão assim que a gente está falando, né, para a mulher, e uma parte vai para esses filhos. Vamos lá, por isso que a gente vai ter que tem 1000 situações, e aí é legal vocês irem perguntando. Se a mulher nunca trabalhou na vida, não sabe, é uma mulher já mais velha, que não tem a mínima chance de ingressar no mercado de trabalho e ter o seu próprio sustento, a chance dessa pensão ser por mais tempo ou até vitalícia é razoável. Estou falando uma mulher, sei lá, 70 anos, que está se divorciando, que chance ela tem de começar uma vida profissional para se manter, né? Muito menor, muito mais difícil. A pensão para os filhos, em geral, né, vai até os 18 anos ou até eles concluírem a faculdade ou completarem 24 anos, o que acontecer primeiro. A partir daí, os pais podem pagar, continuar pagando, mas é uma liberalidade. Tá? Mas voltando aqui, então, tá vendo como não tem uma resposta única para tudo? Eu posso ter essa situação. Ou eu posso ter uma situação, por exemplo, de um casal em que os dois trabalham e na hora da separação, ou logo antes, o marido perdeu o emprego e ele está tá com receita zero. É claro que você vai ter que adaptar o padrão da família a essa realidade, tá? Como ele trabalhava ou como ele tem capacidade financeira, o juiz pode determinar que esse valor seja menor, o valor de contribuição por um período, e tão logo ele consiga se recolocar no mercado de trabalho, né, voltar, ele vai ajustar pro padrão, né, dentro da nova realidade dele. Então, assim, são exemplos que eu tô tentando trazer para responder a sua pergunta. Tá? Agora, só uma observação, pai e mãe nunca vão poder dizer que eu vou dar zero porque eu estou desempregado e 20% de zero é zero. Eu já ouvi isso uma vez de um cliente, ele, por puro desconhecimento mesmo, ele falou, eu pagava 20%, fui demitido, 20% de zero é zero. Mas não é assim, né? Porque você tem um filho, né? Uma criança que depende integralmente do pai e da mãe. Então, se você perdeu esse emprego, você pode reduzir ao mínimo possível, ao essencial, mas você precisa de dar um jeito de batalhar e ir à luta para colocar dinheiro e trazer comida para a mesa do seu filho. Então, eu já ouvi isso numa audiência de um juiz, né? Assim, ele disse, o senhor vai vender sanduíche na praia. Eu não quero, não sei, não posso resolver a sua vida. Seu filho de 5 anos é que não tem como sair por aí e batalhar algum dinheiro, mas, sabe, zero não dá. Alguém está pagando essa conta. E hoje, homens e mulheres, pais e mães, são responsáveis pelo sustento do filho. Não, pode falar, Bebel, depois eu falo. Eu ia só complementar essa pergunta da Patrícia e a resposta da Olívia, porque nessa divisão que você traz, um tem mais dinheiro do que o outro, um tem mais uma situação financeira mais estável do que o outro, tem a ver, eu fico pensando, com o arranjo que o casal fez dentro do casamento. Então, assim, um era o provedor, vamos dizer, no modelo mais clássico, o outro era o cuidador, mesmo que tenha sido temporariamente. Vou parar de trabalhar, até porque a mulher tem que parar de trabalhar muito. Em muitas situações. Está muda. Mônica tá muda. Tá, voltou. Voltou? Não, é porque entrou uma ligação aqui e eu fechei. Então, dentro dessa diversidade de poder entre um e outro, na hora que tem essa questão da pensão, aquele que está com dinheiro na situação tem o poder de ser o provedor. E aquele que ficou com um cuidado tem o poder de saber o que a criança come, que horas ela come, qual é a roupa que ela gosta. Então, o risco nessa hora, se eles não entenderem isso e perceberem que assim, que um precisa do outro para dar continuidade para aquela família, no equilíbrio, num reequilíbrio de poder que acontecia lá atrás, aí a coisa começa a haver essa guerra, vamos dizer assim, de querer continuar com o mesmo modelo anterior. Então, eu não dou o dinheiro, mas também eu não deixo eles ficarem com você, porque você não sabe cuidar, você não sabe o que eles gostam de comer, e aí a coisa escala. Só para
Sem falar da entrada da família de origem, que em outro momento eu falo. Verdade. Esse momento daí é o convite para o exercício da coparentalidade, né? Olha, vamos decidir e talvez mudar algumas dinâmicas por necessidade até, porque não podemos mais mantê-las, né? Agora, você falou, Olivia, sobre a questão de redução, a Patrícia perguntou até se um está sem entrada e etc. Ele pode reduzir ao mínimo, mas a gente tem que pensar que a outra parte também não precisa manter a realidade dos filhos como estava. Ela pode ser ajustada a uma nova realidade, mesmo que temporariamente, para poder se ajustar, respeitar a realidade do outro, digamos assim. Então, está passando por uma situação, ajusta-se, continua sendo família, continua sendo filho dos dois, né? Então, eu só queria complementar essa questão com isso. E queria aproveitar para engatar numa outra questão, que eu acho que sai daí também, né? Dá para pegar o gancho dessas mesmas. A divisão de tempo diminui pensão, o valor de pensão? Se eu fico 50% com o filho, você 50% com o filho, e aí? Como é que fica isso? Ou se não se é 30-70? Tá, várias coisas importantes você falou, e eu também lembrei o que eu ia falar aquela hora, e estou vendo também o comentário do Fernando, né? O que cuida contribui doando parte de seu tempo produtivo, que é um bem jurídico mensurável, exatamente. Né? Você está deixando de estar fazendo alguma coisa, produzindo, se dedicando à sua carreira, para também se dedicar a alguma coisa, né, tão ou mais importante, né, que é a criação dos filhos, e que não tem esse viés, né, esse reconhecimento da remuneração e do tempo, né, de serviço, de aposentadoria, uma porção de outros efeitos, que também um dia a gente pode falar sobre isso, né, Bebel? Mas, vamos lá, antigamente a gente tinha esses papéis, né, muito divididos, né, assim, durante os anos 80, 90 e até hoje, mas, né, isso era bem marcado, a mãe cuidadora, o pai provedor. Então, naquele tempo era muito comum, crianças ficam com a mãe, pais, né, que pagam pensão, vêm de 15 em 15 dias. Meu caso era assim, né? Meu pai vivia sábado para domingo a cada 15 dias, era o pai visitante. E isso vem mudando muito, e cada vez mais os pais têm participado do dia a dia dos filhos, e as mães têm de trabalhar e também são provedoras, assim como os homens, assim como os pais. Então, esses papéis hoje são mais equilibrados. E, naturalmente, a tendência é de ter um compartilhamento de tempo, que é a pergunta do Fernando e a sua, Bebel, né? Que falou de ter 50% do tempo. E aí eu vou abrir um parêntese rápido, isso não tem nada a ver com guarda compartilhada, tá? Só para deixar bem claro isso. A guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões relevantes da vida dos filhos. Tempo compartilhado é outra coisa. Convivência compartilhada é outra coisa. Você pode ter guarda compartilhada morando em países diferentes, né? E não necessariamente vai implicar na divisão de tempo. Mas é claro que se a criança passa metade do tempo, por exemplo, uma semana com cada um, ambos têm que ter uma estrutura para receber os filhos, né? De um quarto para os filhos, às vezes um ajudante em casa, né? Almoço, jantar, café da manhã, lavar roupa, toda uma estrutura que antigamente, quando eu trouxe o meu exemplo, né? Quando a gente passava as crianças a maior parte do tempo com a mãe, bastava ter um quarto e uma estrutura e uma ajudante na casa, uma empregada, na casa da mãe. A casa do pai era mais acampada, era uma coisa mais de fim de semana, não precisava de ter ali um espaço de estudo. Então, meu pai podia ter uma estrutura menor. Por isso, ele participava da estrutura da mãe, tá? Estou pegando o exemplo para simplificar. Hoje, quando a gente divide o tempo, né, o que rege os combinados numa separação hoje é o equilíbrio. Se eu divido o tempo, cada um vai ter que manter a sua casa. Então, se a pergunta que foi feita é se o tempo com cada filho impacta no valor da pensão, sim, impacta. Porque se ambos têm que ter uma estrutura para receber as crianças, né, equivalente, cada um arca com a sua casa. E a divisão é só das despesas exclusivas dos filhos. Colégio, plano de saúde, curso extracurricular.
Caso não seja esse o arranjo, caso a criança passe a maior parte do tempo na casa de um dos pais, o outro contribui para essa despesa. Então, impacta sim, né? Porque aí você vai contribuir para o supermercado, né? Para os custos de estrutura que um só está tendo por morar full time ou maior parte do tempo com as crianças. Deu para entender ou ficou confuso? Não, deu para entender, mas eu aprendi uma coisa nova, que eu não sabia que guarda compartilhada eram as decisões, só as decisões. Eu acho que a gente tem que fazer uma live especial sobre isso. Essa merece uma live inteira dedicada a esse assunto. Talvez muita gente aqui, Bebel, você está mutada. Por isso que eu estou falando, vocês não estão, né? O Fernando até colocou aqui, guarda compartilhada é diferente de arranjo de convivência. E dando os créditos, essa minha pergunta veio do Fernando, que respondeu lá as caixinhas nossas. Era uma das perguntas que estava lá. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né, Mônica e Olivia. Quando se fala de guarda compartilhada, porque na minha cabeça era também o gerenciamento, né, do tempo, né, de compartilhar esse tempo. Antigamente, a guarda sempre não foi então compartilhada, decisões dos filhos sempre não tem que ser tomada pelos dois? Não sabia. Antigamente podia ser só da mulher. Essa resposta tem que ser da Olivia, não minha, mas podia ser só da mulher. No meu caso pessoal, a minha mãe perdeu a guarda, uma coisa raríssima em 1960, 50. Ela perdeu a guarda, então todas as decisões cabiam ao meu pai. Ela não tinha que dar nenhuma opinião sobre nada, ela não tinha nenhum poder de decidir nada sobre a vida dos filhos. Na não verdade, era o pátrio poder isso? Então, verdade, o que acontece o pátrio poder é uma coisa, que hoje está a expressão que se usa é o poder familiar. Os pais, eles não perdem com a separação o poder familiar. Eles têm total responsabilidade e ingerência na tomada de decisões da vida dos filhos. O que acontecer, a guarda unilateral, ela trazia... A gente está fugindo um pouco do nosso tema, mas acho que é importante, surgiu essa questão... A gente pode aprofundar numa próxima. Mas ela trazia para quem tinha a guarda, que no caso era a mulher, o poder de tomar decisões sozinha, sem a anuência do outro, do pai, né? Por exemplo, na vida dos filhos. E tomar decisões relacionadas à educação, saúde, essas decisões que vão norteando o percurso da vida dos filhos. Mas o pai, não é que ele perde qualquer poder sobre os filhos, não é isso. Ele tem o poder familiar, como eu estou dizendo. Mas nessa ideia de guarda unilateral, ele passa a ser uma coisa, mas uma espécie de fiscal. Ele, se não concordar com alguma decisão dessa mãe guardiã, ele pode se insurgir contra. Então, o que a lei de guarda compartilhada vem? Que eu acho que a gente deve realmente fazer uma live sobre isso, porque é muito interessante. Ela vem para equilibrar esses papéis e dizer: ei, mães, vocês não são só cuidadoras, vocês também são provedoras, pais não são só provedores, são também cuidadores, né? O divórcio, ele encerra o vínculo conjugal, não o vínculo parental, então esse casal precisa encontrar uma maneira de conversar sobre as decisões relativas aos filhos, porque isso tem trazido um desbalance simbólico, né, de poder, como a Mônica estava falando, e uma série de outros desbalances que não correspondem mais aos valores da sociedade, em que você tem pai e mãe implicados, a parceria, a dupla parental, mãe, pai, que sejam, né, implicados nos cuidados e querendo tomar decisões. Ninguém quer ser alijado desse processo mais. Isso é muito anacrônico. Ninguém quer ocupar o lugar de visitante, de meramente provedor e de fiscal da guarda. As pessoas querem e estão implicadas no exercício da sua parentalidade. Esse é o mundo atual. Eu posso fazer uma pergunta? Uma dúvida minha para você, que eu vejo acontecer muito no meu consultório. Essa guarda compartilhada implica em alguma interferência no estilo de vida do outro? Por exemplo, um exemplo que é comum: não quero que meu filho ganhe celular. Aí a mãe dá o celular e o pai discorda disso. Confisca.
proíbe que vá para a casa dele, mas fica assim, em casais que não tem, né, esse diálogo, que tem N outras implicações que não cabe a gente trazer aqui. Mas, a nível legal, ele pode impedir que a mãe dê um celular para o filho ou dê um carro para o filho que fez 18 anos, cavalos para os filhos que têm, eles podem fazer isso? Poder pode, né, Mônica? Assim, vamos lá, carro com 18 anos não, porque ele já é um adulto, não tem que falar disso, deu, né? Você tá falando de um adulto, não tem guarda, não tem nada. Existem questões que vai do estilo de cada um, né? Dar um celular, eu nunca vi uma situação de alguém ajuizando uma ação por causa disso. Eu já vi gente brigando muito e criando um tormento com os filhos, né? Porque um deixa usar celular, outro não. Mas aí são situações que, bom, na minha casa você pode usar celular e na casa do seu pai você não vai usar celular até o dia que a criança vira um adolescente e vai ou atingir a idade que o pai achava adequado ou ela própria batalhar por isso de usar o celular dela onde ela quiser. São situações que, claro, como a gente sabe, né? Numa casa você tem televisão, tem videogame, às vezes na outra não tem. Porque quando os pais se separam, você consegue também enxergar mais individualmente, né? Compreender melhor a individualidade dos seus pais, o estilo. E isso é para ser rico, né? O desafio e a habilidade de uma boa parceria parental é tornar isso uma riqueza e não uma divisão, uma cisão, um sofrimento para a criança que se vê dividida entre dois universos que brigam entre si, né? É isso que não pode acontecer porque a criança vai viver mal, atormentada. Então, só para dizer, assim, para responder a pergunta da Mônica, rapidinho, eu já vi situações do tipo... Antes até da história da vacina da Covid. Antigamente tinha gente que questionava o calendário de vacinação. Isso é outra live. Não live. Essa polêmica, não. Mas, assim, às vezes uma criança tinha recomendação de tomar uma medicação psiquiátrica, com algum diagnóstico psiquiátrico. Né, a mãe entendia que era necessário, o pai entendia que não era necessário. Então, na casa da mãe toma medicação, na casa do pai não toma medicação. Isso não dá para acontecer. Certo. Porque aí você está expondo a saúde, né, a integridade física, psicológica da criança. Tem pais que eu já vi situações que um matriculou numa escola e outro em outra. Então, no início do ano, né, cada um levava uma escola. Nesses casos, se essas pessoas não conseguem chegar ao entendimento pela mediação, por uma abordagem colaborativa, por meio do diálogo, o caminho é a judicialização. E aí você delegar para o juiz, esse terceiro, que ele decida se a criança vai tomar remédio, aquele remédio, né? Aí vai ter uma avaliação, estudo, vai ter um processo, né? Em que colégio vai estudar? Se vai para o colégio A ou B, quem tem razão? É um atestado de incompetência desse par parental, desse ex-casal conjugal, que delega decisões desse porte, dessa profundidade, para um terceiro que não conhece a família, que não conhece a criança e que vai ter o tempo do processo, que é o tempo do Poder Judiciário, para tomar uma decisão que é melhor para as crianças. Então, assim, claro, gente, existem situações graves, existem situações que sim, que é preciso judicializar, muito raras. Hoje a gente tem muitos recursos de buscar entendimento entre os pais para não submeter filhos a esse tipo de situação, tá? Então, queria chamar a atenção disso. Mas acho que te respondi, né, Mônica? Existe uma ação de suprimento. Eu quero viajar, meu ex-marido não autorizou. Fica aquela discussão, deixa que o juiz decide. Então, é um suprimento judicial daquela concordância. Matriculou numa escola que eu não concordei. Já fiz processos assim no passado. O juiz que disse. Já vi. Depois até a gente polemiza isso. Vamos voltar para a questão dos alimentos, gente. Quer complementar, Paty? Eu quero mudar de assunto, eu quero voltar para os alimentos. Mas se você quiser, vai, Patrícia. É sobre os alimentos, mas é sobre o ponto de vista emocional, né? Dessa questão da pensão alimentícia, quando vocês devem ver muito isso. E eu passei por isso, meus pais também se separaram quando eu tinha 11 anos, de a mãe, no caso, pedir para o filho cobrar do pai a pensão, né? A minha mãe fazia isso, tipo, liga pro seu pai, tá atrasada a pensão.
não. E ela hoje até ri comigo, fala assim, você falava assim, eu não, quem tem que ligar é você. Eu não falava. Ou então eu ligava para ele e ficava, oi pai, tudo bem? Como é que você tá? Mas eu não conseguia falar e ela ficava lá. Pede, ele não mandou ainda, não sei o que lá. E, enfim, eu acho que eu passei por isso, Ilesa, acho. Mas eu fico imaginando... Você que pensa. O quanto emocionalmente, né, para as crianças e o que deve ter de pais que colocam os filhos nesse meio, né, dessa cobrança da pensão alimentícia, né? Vocês devem ver muito isso, né? E o quanto isso deve ser nocivo. Muito, né? Muito, porque não é função, não é um estorvo, é muito pesado a criança ficar nesse lugar, nesse conflito de lealdade. Quem cobra, a mãe que faz isso, também tem sua razão. Às vezes ela está desesperada, às vezes ela está precisando de pedir, sabe, empréstimo, porque o cara não paga, atrasa, paga atrasado, sabe? Então ela não consegue segurar, né? Aquilo sai. Mas não é para mim, é para você, é para seu filho, né? É muito difícil. Pois é, então assim, o que eu acho sempre... Os profissionais, a gente apresentar solução, apresentar encaminhamento, receber essas pessoas, né? Isso que a gente está fazendo, acolher essa mãe que está numa situação dura, né, para tirar das costas dos filhos e buscar outros canais, outros caminhos de resolver esse problema que é real. Essa mulher, essa mãe está em sofrimento, né? Se tem um descumprimento, é um perrengue absoluto. E sabe? A falta de pagamento, né, Olivia, é uma das coisas que mais prendem no Brasil, mais rápido, né? É uma das únicas hipóteses de prisão por dívida, né? De prisão por dívida. Então, é uma maneira tão grave que é subsistência. Então, é importante entender que a natureza dos alimentos, depois quem tiver curiosidade, for ler, né, o código, vai ler lá. Ela é comida na mesa, sabe? As pessoas, elas precisam daquilo, não porque elas têm direito. Não, é para comer, para ir para a escola, é para vestir, para as necessidades básicas. Então, né? Então, e dentre as necessidades básicas está também, né, se possível, dentro da realidade ali, a arte, o lazer e outras coisas. Isso dentro do mínimo, né? E aí, de novo, não tem receita, cada família é uma família, cada família tem realidades, né? Enfim, entender qual é o padrão da família. Esse é o nosso desafio. Eu depois só queria voltar, mas fala, Daniel, fala você. Não, se você quer voltar, volta, porque eu tenho 3 perguntas aqui das perguntas e ainda uma minha. Tem várias perguntas, esse tema é muito rico, muito importante, por isso que a gente devia focar nele. Não, vai você, depois eu falo. Então tá. Uma pergunta para mim é que já tive até aula de considerado traição financeira, né? E aí os emocionais podem me ajudar também. Quando existe um pacto entre o casal, um trabalha mais, o outro está estudando, se formando, fazendo mestrado, etc. E aí eles vão adequando a vida. E esse no qual se investiu mais na carreira dos dois, resolve se separar e mais, jogar fora a carreira de mestrado e doutorado, etc. E ir morar no interior, numa vida natural, mais tranquila, e isso com filhos adolescentes ou pré-adolescentes. Como é que fica essa situação? Vamos lá. Cadê a responsabilidade dessa pessoa? Ela tem direito de fazer uma mudança de vida tão vital para ela? Como é que fica isso? Eu acho que é uma pergunta de uma situação muito específica, mas sim, as pessoas já com filhos, né, criança, adolescente, separam, resolvem atender um sonho, rever seus valores, né, vão viver diferente, mas elas têm responsabilidades, né? Então elas têm que tomar decisões sabendo que elas têm responsabilidades financeiras. Então vamos lá, deixa eu explicar um pouco isso para vocês. Você estabelece, porque você foi num caso muito, né? Assim, a pessoa investiu, mestrado. Deixa eu ir para uma coisa mais simples. Você tem lá um valor de pensão que você paga e você está separado. Depois de um tempo, você resolve mudar de vida e morar no interior, com menos, né? E vai baixar o seu padrão. Essa é uma decisão sua.
isso não te exime da sua responsabilidade com os seus filhos. O que vai ensejar, o que vai autorizar um pai ou uma mãe a reduzir o valor da pensão é um fato novo que esteja além, né, não esteja ali, não tenha sido uma decisão deliberada da pessoa. Perdi meu emprego, fiquei doente, minha capacidade para o trabalho reduziu, minha receita caiu. Estou autorizado a reduzir a pensão. Pago pensão, meus filhos estão na escola, um tem 16, outro tem 13, e agora eu quero que todo mundo vá estudar numa escola pública porque eu resolvi que eu vou morar no interior da Bahia fazendo artesanato. Não é bem assim, tá? Se você pode se dar o luxo de morar no interior da Bahia fazendo artesanato, é porque você deve ter um lastro suficiente, mas assim, você não pode um belo dia acordar e se eximir de uma responsabilidade. Não estou dizendo que você não pode ir para a Bahia viver de artesanato, tá tudo certo. Mas você tem filhos para criar, né? Você tem uma situação para manter. É criada uma expectativa ali, né? Toda a vida ela é construída, né, em torno daquilo que se praticou por anos. Então, são situações diferentes. E isso tem a ver com o que eu ia falar antes, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Mudanças da vida. Nessa questão específica dos alimentos, você pode rever os alimentos, como a gente já falou, a qualquer tempo. Mas não porque você mudou de ideia ou acordou, né, pirando, resolvendo largar tudo, mas porque tem um fato novo. Então, você tem que ter um fundamento para, né, reduzir ou até aumentar. Se a necessidade desse filho que passou a precisar de um tratamento ou que, sei lá, teve alguma mudança qualquer e e a necessidade dessa criança aumentou, você pode sentar, rever e fundamentadamente negociar um reajuste ou uma redução e, se não for possível por meio do diálogo, uma ação revisional de cláusula de alimentos para poder adaptar a nova realidade, porque a vida é dinâmica e porque a mudança está no script de qualquer pai ou mãe que tem, né, filhos mesmo separados, vão ter que de tempos em tempos ir adaptando a realidade, né, as necessidades com as possibilidades. Não esqueçam daquilo, assim, para ficar gravado. Articular necessidade com possibilidade. Deixa eu só fazer um comentário. É curioso isso, né? Essa pergunta da Bebel, porque assim, pai nenhum pode fazer isso, separado ou casado. Ele pode até, se ele negociar com a mulher, com o filho, vou fazer um curso fora. Não é porque está separado que pode, de alguma maneira, se dar ao direito de fazer. Você tem um filho, é para o resto da vida, ou pelo menos até esse filho crescer. Seja você um pai casado com a mãe do seu filho ou não. Então, é interessante porque isso ainda eu acho que é um pouco da nossa cultura machista, né? A mãe cuida, e assim, determinadas classes sociais, isso é muito forte. A mãe fica encarregada de cuidar e prover e educar, e o pai vai fazer outras coisas, porque, de alguma maneira, ele não é tão importante. Ele manda, graças a Deus, isso está mudando em todos os segmentos. Ele manda um dinheirinho por semana, por mês, e pronto, ele não precisa cuidar mais daquele filho. Então, eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje, nessa questão da pensão alimentícia, né, é o cuidado e o que implica naquilo financeira ou logisticamente é responsabilidade de pai e mãe, juntos ou separados, né? Eu acho que esse modelo de que a mulher tinha um filho já ficou muito lá atrás, tá? Sim. Não tá nem na minha geração. Queria comentar a pergunta da Deia, que é muito interessante. Vou falar sobre isso, Deia. Ela pergunta: o que vocês podem falar sobre a necessidade do filho adolescente, a partir de 16 anos, ter de assinar para entrar com a ação de alimentos? E eu queria conversar também, trazer um outro exemplo concreto de um pai que aconteceu exatamente essa situação. Ele estava reduzindo o ritmo de trabalho, chegou e surpreendeu a mulher ao não renovar a matrícula da filha na escola que eles tinham escolhido juntos para ela. Não, agora eu estou mais duro, estou fazendo umas mudanças na minha vida, vou ter que reduzir a pensão, essa escola está muito cara. Aí foi um caos, eles vieram para mediação e ela falou, né, enfim, para resumir a história, o que ficou combinado? Como ele estava com menos trabalho também, estava passando por uma crise no trabalho, ela dispensou a babá, pôde economizar
né, e manter a menina na escola, e o pai, como tinha mais tempo livre pela mudança de vida que ele estava fazendo, passou a se encarregar a levar a filha para as atividades dela do dia e tal. Então, assim, foi uma solução ganha-ganha, né? Porque a menina passou a ter a companhia do pai no dia a dia dela, foi eleita uma prioridade, né? Eles elegeram uma prioridade, que era manter ela na escola, né? Conseguiram descartar a babá e realocaram os recursos de uma maneira que deixou todo mundo mais feliz. Então, é isso que a gente faz quando vem situações adversas, situações novas que impactam, né, na possibilidade ou na necessidade dos alimentos. E é por aí que a gente tem que conseguir trabalhar. Queria trazer esse exemplo para ilustrar isso que a gente está falando. E a Déia faz essa pergunta. É uma pergunta muito boa, porque quando você entra, quem entra com a ação de alimentos são os filhos, né? Se tiver 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos. O filho representado por sua mãe, por exemplo, ou seu pai, que entra com uma ação de alimentos, né, lá em face do outro, tá? Quando a criança, né, o adolescente se torna adulto, completa, né, 18 anos, ele passa a ser o autor da ação. Ele passa a ser o autor, né, contra o pai devedor. Então, quando a criança, o adolescente tem 16 anos, o tempo de um processo, não raras vezes, vai durar 2, 3, até mais anos, né, uma ação de alimentos. Então, eu recebi outro dia no escritório uma situação exatamente assim, de uma jovem de 18, 19 anos, que o processo tinha sido ajuizado pela mãe quando ela tinha 15 anos, agora já tinha tido uma sentença, enfim, o processo rolou. Resumo da ópera: o pai tinha uma dívida gigantesca com a mãe, só que ela era titular da ação, então ela recebia dos dois. Você não vai fazer isso comigo, você viu, o juiz, ele decidiu a meu favor, essa dívida, né, eu faço jus a esse recebimento. E o pai dizia, você não vai fazer, isso virou uma dívida impagável, né? E ela recebia pressão pelos dois lados da família, isso vai me comprometer. Então, olha a situação dessa menina, né? Olha a situação que, sem se dar conta, dependendo, né, pais podem acabar colocando seus filhos, e ela era uma situação muito difícil, porque não tinha saída boa, a não ser um acordo. Qualquer decisão que ela tomasse, ela estava desatendendo profundamente o outro. Então, acho que sim, Déia, acho que tem que ter a concordância a partir dos 16 anos, sim. Eu acho, assim, falando da minha barriga, eu vou estudar um pouco mais essa situação. Eu acho dramático, porque eu acho que é colocar o filho num lugar hierarquicamente superior. Ele fica dentro desse triângulo, ele fica aparentemente, né, contra um dos genitores, ou brigando por porque minimamente ele está morando com alguém, esse dinheiro vai para a conta de alguém. São situações que eu vejo muito no consultório, com um sofrimento enorme desses adolescentes de terem que tomar essa posição. E eu não sei, não queria ser leviana de falar assim da minha barriga, mas acho que é um ponto que a gente precisa cuidar, porque eu acho hierarquicamente há uma inversão. E esse menino ou essa menina ficam num lugar de poder e contra um dos progenitores. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa refletir difícil. mais. Por isso, muito. Ela é receptora dessa pressão. Seu pai, aquilo, eu vou prender seu pai, sua mãe isso, sua mãe aquilo, eu pago para sua mãe. E se for prender, ele tem que assinar? Não. O maior de 16 anos tem que assinar? Não. É porque nessas situações esse adolescente vai acabar virando né, o autor da ação muito, muito rápido, né? Uma criança de 5 anos ou 10 anos é diferente. Né, ele já tem alguma noção, ele já tem mais maturidade. Eu entendo essa questão da hierarquia, Mônica, mas assim, é assim que vai ser. Em pouco tempo, em 2 anos depois, ele vai ter que assumir uma execução contra esse pai, que é o caso daquela menina, que se ele não pagar, ele pode ir preso. Que a filha não vai mandar prender o próprio pai, ou vai, né? Mas assim, era um caso muito dramático esse, enfim. Essa é uma situação onde, na minha visão, é mais ou menos como a lei do divórcio, que eu espero
que em algum momento a lei se modifique pelo senso comum e que os casais entendam que eles têm protagonismo para resolver isso sem precisar colocar o filho naquela situação. Porque isso é um outro ponto que eu acho que eu queria frisar. Mas essa é uma tendência. Ambos são responsáveis se o filho está naquele lugar. Aquele pai que deixa o filho chegar naquele ponto, ele também é responsável por não ter conseguido um canal para resolver isso, que não precise colocar o filho naquele lugar. Eu acho que isso é um ponto legal. Isso é fato, isso é uma tendência. No direito de família, a tendência é a extrajudicialização. É tanto o tribunal, advogados, Ministério Público, Defensoria, enfim, da gente criar instâncias extrajudiciais, administrativas, para resolver questões da parentalidade, justamente para evitar esse tipo de imbróglio, né, que depois é muito difícil de sair. Então, eu concordo com você, é uma questão de tempo. Deixa eu só responder rapidinho aqui a pergunta da Di Borges. Ela perguntou... Só que você não está vendo as perguntas da Solange. Já que avançaram. É porque essa é bem rapidinha. Ela perguntou, os pais que buscam de 15 em 15 dias, cabe na pensão o valor de uma pessoa auxiliar, tipo uma empregada? Sim, se tiver possibilidade. De novo, as perguntas faz todo sentido que o pai ou a mãe que não more com o filho contribua para que o outro tenha um suporte, alguém na casa, né, para ajudar a cuidar das crianças. Pode chegar atrasado do trabalho, você precisa de apoio, você não conta com a pessoa, ela se faz presente de outra forma. Vou ver o resto. Solange, a Solange tem uma pergunta também. Vê, Bebel, da Solange? Não está aparecendo para mim, não. Espera aí. A da Solange porque tem as perguntas do box de perguntas. A da Solange eu consegui ver. A da Solange é a seguinte. Quando tem outros filhos de outro casamento, pode reduzir a pensão? Mais ou menos isso. Eu tinha essa pergunta também, né? Um novo casamento, a constituição de uma nova família é a razão para rever a pensão, essa obrigação anterior acordada? Então, bom, vamos ver. Sim e não, né? Assim, depende, tem que olhar a situação. É claro que a pessoa que vai tendo filhos, ela tem uma capacidade financeira limitada, ela vai ter que ir adaptando, né? Tá bom que é uma escolha que ela está fazendo ter mais filhos. Naquele exemplo que eu dei, quero morar no interior da Bahia, fazendo artesanato, quero ter mais filhos já sabendo que eu tenho 5 para sustentar. Né? Pode ser que isso... Bom, você está escolhendo ter mais filhos, você podia... Mas, enfim, não é bem assim que funciona, porque você também não pode comprometer toda a renda da pessoa, a ponto dela comprometer todo o salário dela com pensão, ela não consegue viver. Então, a realidade é que sim, que com a chegada de novos filhos, você precisa ir reajustando para poder manter o mais possível o padrão equivalente de todos, né? Lembrando também que o padrão das crianças é uma combinação, né, da receita do padrão do pai e da mãe, né? Dos pais e dos pais, das mães e das mães, mas da dupla, do trio, né? Mas enfim, é daqueles genitores, né? É uma combinação. Então, às vezes uma pessoa foi casada com uma mulher muito mais rica, depois com outra muito mais pobre, enfim, aí cada filho tem um padrão de acordo com a combinação daquele par. Dupla. É assim. Tá. Mas então sim, pode ser que sim, pode ser quem seja, tá? Não é automático, gente. Tudo depende do caso concreto de se demonstrar o comprometimento da capacidade financeira, né? Então, não sei se fui clara na minha resposta. Aí tem 2 perguntas aqui. Uma delas eu vou responder muito rapidamente, até porque teria uma live para ela também. Foi uma coisa que a gente até discutiu de trazer para cá ou não, que é a da Kátia. Gostaria que fosse abordado, se possível, sobre como fica a declaração de imposto de renda quando ambos os genitores declaram IR. Isso varia muito, quantos filhos têm, com quem moram, ou se... Várias coisas. Se você quiser, Kátia, me fala no privado e eu tento te responder. E a Zeneide pergunta... A gente pode entrar numa próxima também sobre isso. Também. É porque tem muitas variações. Então, precisa de muito mais informação para eu poder dar uma resposta completa.
Então, a da Zeneide é: qual o risco de nos associarmos emocionalmente às clientes que não estão recebendo pensão para os filhos? Mônica, acho que essa é para você. Não, eu também tenho que dar a minha resposta, né? Mas tudo bem. Eu acho que essa questão do dinheiro e essa questão de ganhar mais ou menos e essa briga vem, né? Vou responder direto para a Zeneide, de dívidas que estão inseridas nas famílias de origem de cada um. O dinheiro fica sendo respostas ou comunicações ou metáforas de situações mal resolvidas, de pendências no sentido de mágoas e ressentimentos que vão indo para o dinheiro. Tem essa questão objetiva, mas eu acho que o risco nosso, quer dizer, o cuidado que a gente deve ter é olhar o que está atrás disso, o que está atrás dessa cobrança, porque protagonismo, às vezes, significa você mudar de status. Você não tem que ser suprida de tudo que você era na vigência daquele casamento. Eu faço parceria com o João e com o João a gente divide assim. Eu termino a minha parceria com o João, vou fazer parceria com o Pedro, é outra divisão. Eu vou ter outros ganhos e vou ter outras perdas. Então, inclusive, eu acho que... Não, deixa eu só fechar. Então, assim, essa sensação de dívida, porque eu estou saindo da relação, eu acho que a equipe que cuida disso, advogados, terapeutas e financeiros, tem que olhar o que está atrás. Qual é a linha horizontal disso aí que está se expressando por essa vulnerabilidade, muitas vezes vitimizada. É só um adendo aí. Não sei se eu respondi a Zeneide, mas ela pode complementar aí escrevendo. Vai ser bem-vindo. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar mesmo, como mulheres e cada uma dentro do seu entendimento de parcerias como são. A gente também tem a nossa história de origem, a gente também... E esse é parte do nosso treinamento de busca de autoconhecimento, de nos diferenciar dos nossos clientes, de entender que existe uma enormidade de maneiras de pensar no mundo e que a gente nunca vai conseguir alcançar todas. Não é a nossa que tem que ser a verdadeira, né? Então, acho que é por aí. Boa. A Zenei está dizendo que a gente brilha com ou sem filtro. Eu diminuí o filtro, que eu estava muito rosinha. Não, eu só queria te concluir, que eu sei que está na hora da gente começar a encerrar, né? Que eu estava te ouvindo, Mônica, e como a gente... É difícil, e eu entendo perfeitamente isso, né? Consigo compreender isso que você falou, né? Eu fui casada com Pedro, tinha um padrão Y, me separei, é duro, né? A gente se abrir mão, baixar padrão, duríssimo. Mas, assim, isso só incomoda quando a gente, né, ficando sozinho ou tendo uma nova relação com alguém, por exemplo, de um padrão abaixo. Aí você fica querendo... Mas o contrário não acontece. Você casa com alguém, por exemplo, o Pedro, o João, o Joaquim, sei lá, muito mais rico, você não tem aquela coisa, pô, mas eu vou voltar ao padrão. É curioso isso. Só te ouvindo falar como isso tem a ver com o medo, a escassez, a dificuldade mesmo de perda de padrão, né? Que é isso, o contrário ele não acontece. Se você recasa com alguém mais rico, você não tem nenhum tipo de apego com o seu padrão anterior. É ou não é? Vamos combinar. Porque você tem menos dívidas. Porque, de alguma maneira, né, a gente volta à questão do dinheiro, a importância do dinheiro, e a gente pode fazer uma live também sobre isso. O dinheiro entra num lugar de um monte de coisas. Sim. De um monte de faltas, um monte de carências, um monte de ressentimentos, e fica no dinheiro. Mas, na verdade, não está no dinheiro, né? Está na história daquele casal, daquela família e o lugar que eles estão ocupando naquele casamento ou naquela separação. Bom, gente, a gente vai ter que começar a encerrar. Deixa só eu dar um recado geral aqui, que eu acho que vale. Tem várias perguntas aqui, né? De casos específicos. Como é que eu faço se a justiça não me ouve ainda, etc.
Então, eu acho, e vocês podem depois me complementar, gente, que a questão é buscar o diálogo. E no diálogo a gente tem que estar preparado a estar com o nosso ouvido aberto também. Ouvir o outro lado e as possibilidades do outro lado. É claro que muitas vezes o outro lado não está falando com a gente tem que fazer essa busca. Mas se perguntar se a gente está conseguindo ouvir, porque nem sempre a gente ouve o que a gente quer ouvir, né? Então, estou falando aqui geral, tá? Não posso ser específica com ninguém. Mas é isso. O diálogo, ele implica em se expressar, mas também de ouvir o outro do outro lado. Eu, por algum motivo, perfeito, Bebel. De novo, parei de ver as perguntas. Se tiveram perguntas que não deu tempo da gente abordar, da gente responder, comentários, manda lá na caixinha que está nos stories aqui do perfil da base. Bota lá a sua dúvida que a gente responde pelos stories, tá bom? A gente responde lá. É só ir lá, que dúvida sobre alimentos e essas questões, mesmo que seja uma questão específica, se der para responder, eu respondo, a gente responde com o maior prazer. Tá bom? E a gente está devendo uma live só sobre IR, para atender aqui algumas pessoas IR também. E guarda compartilhada. Tá bom, gente. Tá na lista. Colocamos na lista. Beijo. Sugestões são bem-vindas. Muito bem-vindas. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela participação, obrigada, parceirinhas. Beijo para vocês. Obrigada, beijo, Mônica, Bebel. Tchau, pessoal. Até quinta que vem. vem. Beijo, meninas. E a Paty teve que sair mais cedo. Quem não viu, ela avisou ali nos comentários, tá? Adiós. Beijo para todos. Beijo. Quem não viu pode ver gravado, né, Bebel? Isso. E no YouTube também. Pode ir no nosso canal do YouTube. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo para todos.